Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos interpretar um poema visual e também vamos entender o que são encontros vocálicos. Primeiramente, quero que vocês me acompanhem na página 22 da apostila, tá? Onde nós temos um poema visual e logo de início já temos aí uma expressão que diz assim: ó, a água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Vamos lá então, aqui vocês observam o poema Onda. O título do poema é Onda. Observem, eu vou fazer aqui algumas considerações e vocês vão prestando atenção para que respondam às atividades da apostila página 23 e 24 que estão relacionadas a este poema, ok? Primeiro, qual é o autor desse poema? Assim como nós aprendemos em sala de aula, né, quando nós observamos nos textos, muitas vezes, o nome do autor ou da autora na referência, onde eu acabei de grifar aqui, ó, está escrito Almeida Guilherme de. Só relembrando essa informação, o sobrenome aí, no caso de uma referência, ele vem antes, né? Então, o nome do autor exato é Guilherme de Almeida, ok? Observamos também que esse poema tem como título a palavra onda, né? E nós sabemos que a palavra onda ela possui diversos significados, mas o poema ele faz referência à onda do mar, ok? Qual é a relação que vocês conseguem observar quando olham para o poema, né? O que esse poema tem a ver com a onda? Ou seja, qual é a relação do formato do poema com a onda do mar? Nós observamos aí também que os versos do poema, né, o formato em que eles estão aí distribuídos, eles imitam, os versos do poema imitam o movimento da onda do mar. Conseguem observar essa disposição que o autor usou? Né, dessa forma assim que nos lembra o movimento da onda do mar. Observamos também que as letras que formam aí o título do poema, né, nessas letras da palavra onda, nós temos duas que são grafadas com letra maiúscula, que são a letra O e a letra A. Por que que o autor resolveu usar letra maiúscula na primeira e na última letrinha, né, da palavra aí? O que vocês acham? Então, vamos pensar aqui. Aí ele quis simular ou trazer, né, simular o movimento da onda, né, mostrando aquele sobe e desce. Então ele simulou o movimento da onda com essas letrinhas, né, onde as letras maiúsculas estão maiores e as minúsculas ficam um pouco menores, né? Então simulou aí o movimento da onda. Observamos também que aqui no número 6, eu vou passar lá para vocês verem, tem 4 palavras, né? E a atividade pede que vocês circulem as palavras que fazem referência direta ao mar. Vamos lá, espuma, renda, gaze e onda. A espuma, ela faz referência direta ao mar porque ela lembra, né? Quando a onda ela se forma, ela também forma uma espuma, né, no meio das ondas lá. Então, tem a associação. A palavra espuma tem a associação direta ao mar. Renda não tem uma associação direta. Gaze também não, que é aquele material usado para curativo. Também não tem uma associação direta ao mar. E onda, né, tem uma associação direta ao mar, sim, porque faz parte lá dos movimentos do mar, né? Então, nós passamos para 7, onde nós temos duas imagens. Uma imagem da renda e uma imagem da gaze, que é esse material que eu acabei de dizer que é usado para curativo, né? Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? O que vocês acham quando olham para essas duas figuras aí? O que tem a ver as ondas do mar com essas figuras, né? Da renda e da gaze? Na verdade, tanto a renda quanto a gaze, elas lembram a espuma formada pelo movimento das ondas. Então, esses dois materiais aí vão lembrar, né, aquela espuma que as ondas formam, ok? Na número 8, vocês devem escolher a palavra que descreve a expressão salto da água, ok? Isso se refere à onda, à espuma ou ao mar, né? Tá bem fácil essa. Por último, o poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Explique sua resposta. No caso deste poema aí, sim, há uma ordem de leitura. É a ordem tradicional, ou seja, nós começamos a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Por quê? Dessa forma,
nós conseguimos entender corretamente o poema. Se nós lêssemos, por exemplo, a segunda coluna, né, da direita para a esquerda primeiro, ou de baixo para cima, nós não conseguiríamos entender o sentido das palavras. Então, é a forma tradicional, da esquerda para a direita e de cima para baixo, para que o texto faça sentido. Agora, atenção a este assunto. Vamos falar sobre encontros vocálicos, ou seja, encontro de vogais. Nós temos 3 tipos: ditongo, tritongo e hiato. Prestem atenção. O ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra leite, nós temos o E, que é uma vogal, e temos o I, que é uma semivogal. O I é chamado de semivogal porque ele é pronunciado com menos intensidade, menos força. O tritongo é o encontro de 2 semivogais mais uma vogal na mesma sílaba. Exemplo, palavra Paraguai. Reparem o final, né? Temos o U, o A e o I. 3 vogais juntas na mesma sílaba. U, semivogal, A, vogal, I, semivogal. Observem que o U e o I são semivogais, porque são pronunciadas com menos intensidade. O hiato acontece quando uma palavra tem 2 vogais juntas, mas quando nós fazemos a separação da sílaba dessas palavras, as vogais também se separam. Vamos ver um exemplo aqui na tela. Ó. A palavra juízo, ela é escrita normalmente, o U e o I ficam juntos. Quando a palavra se separa, automaticamente as vogais também se separam. Então, nós dizemos que nessa palavra juízo ocorre um hiato. A palavra cruel tem as vogais U e E juntas. Quando nós fazemos a separação, as vogais U e E, elas se separam. Então, ocorre aí um hiato. Passamos então para as atividades da página 24, onde nós temos o trecho do poema aqui. Vocês devem copiar essas palavras em destaque, né, que estão circuladas na letra A, e observar quais são as palavras, quais são as vogais que aparecem juntas nessas palavras. As palavras são louco e pouco. Observamos que as vogais O e U aparecem juntas em cada uma dessas palavras. Ao separar a sílaba delas, né, na letra C, vocês falam isso, palavra louco, ó, separação de sílaba, louco. Palavra pouco, pouco. Observamos que as duas vogais ficaram juntas. A sílaba das palavras foi separada, mas as vogais não se separaram. Então, nessas palavras aí, nós observamos que há ditongo, tá ok? Então, na página 25, na letra D, tá bem fácil também essa questão da letra D, tá bom? E aí nós temos um quadrinho explicativo, retomando aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, ó. Quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre ditongo. Resumindo aqui, quando nós temos 2 vogais numa mesma sílaba, ocorre um ditongo. Porque se nós tivéssemos 3 vogais, por exemplo, numa mesma sílaba, né, após a separação de sílaba de uma palavra, se ficassem 3 vogais juntas, ocorreria um tritongo. Então, ditongo só ocorre quando a gente separa a palavra e 2 vogais permanecem juntinhas, ok? Aí na página 25 ainda, nós temos uma história bem legal, com o título Como Fiquei Gostando do Chico. Vamos lá, vamos ler. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isto na sua prova? Só tem corações, quero uma explicação. Aí a menina fala, tá apaixonada. Observem essa palavra apaixonada. Na verdade, ela está faltando aí uma letrinha. Está faltando uma letrinha nessa palavra. Vocês identificaram? Exatamente. É a letra I. Nós pronunciamos na fala dessa forma mesmo, apaixonada. Mas, na verdade, escrevemos apaixonada, né? Faltou, então, a letrinha I na palavra apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra deve ser escrita. Então, vocês devem acrescentar a letra I para que ela fique correta, ok? Por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Ou seja, por que essa palavra foi escrita sem a letra I? Eu quero que vocês percebam aqui que o autor do texto, né, desse texto, o Maurício de Souza, ele tentou reproduzir
o jeito de falar da personagem. Por isso é que a palavra saiu aí, foi escrita sem a letra I, porque ele tentou reproduzir o jeito de falar da personagem. Vamos aqui na C. Vocês devem separar a palavra em sílabas. Vamos separar comigo, ó. A, pai, show, nada. 5 sílabas ela possui. Observamos que há um encontro vocálico nessa palavra, ok? Ali está presente logo na segunda sílaba, pai. A, pai. Então, pai, o A e o I permaneceram juntos. Então, nós observamos que há um encontro vocálico e o nome, nós classificamos esse encontro vocálico de ditongo, porque as vogais permaneceram, as duas vogais permaneceram juntas mesmo após a separação de sílabas, ok? Nós temos, então, um outro quadro explicativo. Vamos ler, para ficar bem claro. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela semivogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que a antecede. Então, a vogal I, ela vem após a vogal A. A vogal A ela é chamada de vogal mesmo, porque ela é pronunciada com mais força, e a vogal I, que vem logo depois, é chamada de semivogal, porque é pronunciada, é falada com menos força, com menos intensidade. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Aqui nós temos o que significa suprimir. Quando nós falamos algumas palavras, elas não saem exatamente como elas são de fato na escrita. A palavra caixa, por exemplo. Quando vamos falar ela no nosso dia a dia, ninguém sai por aí falando caixa. Geralmente a gente pronuncia da seguinte forma, caixa. Pega aquela caixa para mim. Então a gente suprime, é como se sumisse, a semivogal sumisse, porque ela tem menos força, ela tem menos intensidade. Então isso costuma acontecer na língua falada. Na escrita não, tem que permanecer certinho, tá? Aqui no número 4, vocês devem assinalar, pode circular, pode sublinhar também as palavras que têm encontro vocálico. Vamos lá analisar cada uma. Mistério. Nós observamos que o I e o O são vogais, estão juntas, né? Estão juntas ali. Então, nessa palavra mistério existe um encontro vocálico, as vogais se encontram. Na palavra colega, por exemplo, não há nenhum encontro vocálico, então vocês não marcarão ela, tá? Não existe nenhuma vogal aí unida à outra, ok? Analisem cada uma, tá bem fácil esse exercício. E aí, no pontinho aí da número 4, em qual dessas palavras você percebeu a omissão da semivogal? Ou seja, lembra, acabei de explicar aqui, quando a gente pronuncia algumas palavras, as semivogais costumam não aparecer na fala. Eu vou ler aqui para vocês ouvirem. Mistério, baixa, colega, sílaba, torneira, última, noite, violão e livro. Na verdade, eu li torneira aqui como se eu estivesse escrevendo, né? Mas na verdade, torneira, a gente fala assim, como eu pronunciei agora, torneira. No dia a dia não sai torneira. É muito difícil, né? Então, as duas palavras aí em que houve omissão de vogal foi, né? A primeira palavra eu já citei, que foi a palavra torneira, né? Acontece isso, torneira, na verdade a gente escreve torneira. E também na palavra baixa, que no dia a dia a gente fala baixa, ok? Então, conseguiram entender? Nós omitimos as semivogais das palavras baixa e torneira, ok? Para número 5, vocês têm que escrever somente o nome dos desenhos, né, que estão representados. Primeiro nós temos um tesouro, depois nós temos uma caixa e depois nós temos uma fogueira. Observem que em todas elas nós temos a presença de encontros vocálicos. Finalizando as atividades de hoje, vocês farão a página 12 do CA. Então, nós temos um primeiro exercício aqui, onde vocês devem separar as sílabas das palavras e circular os encontros vocálicos. Uma dica, todas as palavras da atividade número 21 são classificadas, os encontros vocálicos presentes nelas são classificadas como ditongo. Portanto, não haverá dúvida em relação à separação, ou seja, as vogais devem ficar juntas. As duas vogais, por exemplo, na palavra madeira, ma, dei,
ra. Entenderam? Então, nós teremos aí ditongos, né, presentes nessas palavras, ok? Temos a número 22 e eu vou sugerir algo aqui diferente para vocês. Vocês aprenderam que quando separamos a sílaba de uma palavra e as vogais, duas vogais ficam juntas, temos um ditongo. Aprenderam também que quando nós separamos as sílabas de uma palavra e duas vogais se separam, nós temos um hiato. E aprenderam também que quando temos três vogais unidas numa mesma sílaba, né, nós temos aí um tritongo. Essa atividade número 22 tem palavras, tem encontros vocálicos do tipo hiato e também ditongo. Tritongo nós não temos aqui, tá? A atividade não pede que vocês classifiquem nada, mas eu gostaria que vocês tentassem classificar. Pode escrever por cima da palavra mesmo, né? Se a palavra é ditongo, se a palavra é um hiato, ok? Vamos a um exemplo do que eu quero de vocês. Primeiro, vocês vão separar as palavras em sílabas dos quadrinhos correspondentes. Vamos à palavra sujeito. Ficará assim, ó, sujeito. E aí, respondam o item de baixo, ó. As vogais, né, ficaram em sílabas diferentes ou na mesma sílaba. Vocês observaram que na segunda sílaba ali, o G, a letra E, a vogal E e a vogal I permaneceram juntas, né? Então, vocês vão marcar que elas ficaram na mesma sílaba. Então, significa que o encontro vocálico presente nesta palavra sujeito é um ditongo. Então, vocês vão escrever na frente, por cima da palavra sujeito, ao lado, ditongo, ok? Para a gente já ir treinando esse conceito, tá bom? Nós temos na letra B a palavra viola. Vamos separar ela, ó. Vi-o-la. Observamos que a vogal I e a vogal O, elas ficaram em sílabas diferentes. Como elas se separaram, né? Nós dizemos que o encontro vocálico dessa palavra é um hiato. Então, eu gostaria que vocês escrevessem isso e fizessem com as demais palavras, classificando até a letra F, ok? Crianças, é isso. Finalizamos então a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Façam tudo com bastante capricho. Eu estou ansiosa para que a gente volte para a escola e para que a gente aprenda junto e bem pertinho. Um beijo e até a próxima aula.